Olá turma, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu serei o professor de vocês nessa nova disciplina que vai se iniciar agora, metrologia, certo? De antemão quero pedir desculpas pelo ruído, certo? Tá tendo uma obra aqui vizinha à minha casa, então talvez vocês escutem algum ruído aqui de máquinas e tal, mas vamos tentar relevar, certo? Então pessoal, esse aqui será o nosso plano de curso. Na aula de hoje a gente vai falar aqui rapidamente sobre os conceitos básicos da metrologia, certo? E algumas aplicações, né, onde a metrologia é utilizada, certo? Então, a aula de hoje a gente vai falar aqui dos fundamentos, né, da metrologia. Na segunda aula, que eu também vou postar hoje, a gente vai falar sobre grandezas físicas, certo? Múltiplos e submúltiplos, né? É mais uma revisão, né, do que eu acredito que vocês já tenham visto no ensino médio. A gente também vai falar aqui uma revisãozinha sobre geometria plana e geometria espacial, né, o cálculo de área e cálculo de volume, certo? E no final as conversões de unidades, né, certo? De metro por segundo para quilômetro por hora, por exemplo, e por aí vai, certo? Na aula 3, próxima semana, aula 3 e 4, né, na aula 3 vai falar sobre algarismos significativos e regras de arredondamento, né? Se você tem um número muito quebrado, quais são as regrinhas práticas para que você arredonde esse número e ele fique um valor mais condizente com a realidade, certo? Na aula 4 a gente vai falar sobre parametrização. Então aqui vamos falar um pouco aqui de matemática aqui, certo? Mas uma matemáticazinha simples, tá bom? Métodos de sistemas de equações, método da equação da reta e também vamos empregar um método computacional aqui no Excel rapidinho para a gente fazer uma parametrização de uma quantidade de medições, certo? Vai ser bem simples. Na aula 5 a gente vai falar de rejeição de números, né? Usando o critério de Chauvenet. Imagine que você faz aí, sei lá, 20 medições, por exemplo, para fazer uma medição, um levantamento aí da resistência de terra de um aterramento que você vai fazer, certo? Então, com esses valores aí você vai selecionar os valores mais condizentes, tá bom? Então, existem algumas técnicas para que você escolha os valores mais condizentes e rejeitar os demais, né? Um deles é esse critério aqui de Chauvenet. Na aula 6 a gente vai ver aqui a utilização, né, do paquímetro e do micrômetro. São ferramentas básicas, né, para que você tire medidas com uma precisão bem assim, digamos assim, bem fina, né, com grande precisão, certo? E na aula 7 a gente vai falar sobre escalas, né? Você vai ter aí desenhos em várias escalas, então quem for para a área de projeto, né, projeto elétrico, projeto arquitetônico, né, interpretação de plantas, né, de diagramas, então é bom ter esse conhecimento mínimo, né, sobre escalas, né, que você vai ter um desenho aí que ele vai representar uma determinada superfície aí numa escala ampliada ou numa escala reduzida. Então é interessante a gente ter também esse conhecimento, certo? Então esse aqui será o nosso plano de curso para as nossas 7 aulas da disciplina de metrologia. Hoje, no caso seria ontem, né? Eu não consegui postar essas aulas ontem porque devido a esse tempo chuvoso, né, a internet aqui ficou muito ruim e eu não consegui fazer a postagem, tá? Então hoje eu vou liberar a aula 1 e 2 e hoje ainda, né, nós teremos a nossa conferência, certo? Dia 7. Eu vou liberar o link no Zoom para a gente ter uma reunião rápida, eu vou fazer uma revisão rápida desse conteúdo da aula e a gente vai abrir um espaço aí para tirar dúvidas e se conhecer também melhor, né? No dia 13, próxima semana, será a aula 3 e 4, dia 14, conferência pelo Zoom. Dia 20, aula 5 e 6 e no dia 21, outra conferência. No dia 27 de julho, nós teremos a nossa última aula. Eu já vou liberar a prova para vocês fazerem pelo portal, certo? A prova ela deve ser entregue até 11h59 da noite do dia 28, tá bom? E se alguém for para recuperação, a gente vai liberar a prova aí para o dia 3 de agosto, tá bom? Então, pessoal, cálculo de avaliação a gente vai ter, como acho que vocês já estão acostumados, né? Se você tirar uma nota aí entre 7 e 10, você já está aprovado, né? Se a sua nota da prova for entre 7 e 10. Se a sua nota for menor do que 7, então você vai precisar fazer a recuperação. E na recuperação você precisa tirar uma nota maior ou igual a 6, né? Beleza? Material de apoio, isso aqui são alguns livros, né? Que se vocês quiserem se aprofundar mais sobre o assunto, vocês podem baixar esses livros em PDF. E vocês podem dar uma olhada neles, certo? Um deles é Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial, certo? Um livro bem interessante e bem completo sobre o assunto. Contato para dúvidas, né? Vocês podem falar comigo pelo meu WhatsApp, né? Que vocês já têm o acesso ao meu WhatsApp, né? Eu já estou no grupo da turma de vocês. Ou se vocês preferirem, vocês podem me mandar um e-mail aqui por esse endereço eletrônico, beleza? Então vamos lá, pessoal. Começando o conteúdo, né? Conceitos básicos de metrologia.
O conceito mais simples é que a metrologia é a ciência das medidas e das medições, certo? Então, é a ciência que ela dá base ao ato de medir, certo? Então, mas o que seria medir, né? O que seria uma medição? Medição, como eu acabei de falar, é o ato de medir. E medir é aferir uma quantidade física, né? Pode ser, por exemplo, a temperatura de uma pessoa, né? Então você está ali aferindo uma quantidade física, certo? Medida é a quantidade física aferida acompanhada da sua unidade, certo? Então, no caso, quando você mede a temperatura de uma pessoa, você está aferindo uma medida, né? Uma quantidade física, que no caso é a temperatura, acompanhada da sua unidade. A unidade, no caso da temperatura, aqui no Brasil, seria graus Celsius. Então, você pode aferir a temperatura de uma criança e constatar que ela está ali medindo 38 graus Celsius, né? Que no caso já seria uma febre, certo? Uma febre leve, certo? Então, pessoal, outra coisa importante da metrologia, a necessidade da metrologia foi devido a uma necessidade de padronização das quantidades físicas, certo? Isso é uma necessidade antiguíssima, desde que a civilização, a primeira civilização começou lá nos sumérios, nos egípcios. Então, eles já tinham a necessidade, sim, de padronizar as medições, certo? Por quê? Porque era necessário garantir uma referência para cada tipo de grandeza física, certo? Antigamente, no começo, nas primeiras civilizações, as civilizações tomavam como referência o corpo humano, certo? Então, uma referência para você medir coisas pequenas, se usava a polegada, né? Depois passou a se usar também o pé, né? Ou um palmo, certo? Uma distância aí, digamos, uma mesa, ela tem tantos palmos aí de comprimento. Ou eu tenho uma peça aqui, uma caneta que ela tem, por exemplo, 5 polegadas de comprimento, né? Ou então a distância da minha casa até a esquina dá 100 pés, né? Então antigamente se usava muito essas medidas, certo? Mas não era uma forma de medição muito confiável, porque logicamente, né, que todas as pessoas são diferentes. Então essas medidas elas iam variar muito de pessoa para pessoa, certo? Então surgiu a ideia de se padronizar através dessas medidas usando o corpo do rei, né? Então você tem ali o rei da Babilônia, o rei dos Sumérios ou o faraó do Egito. Então eles pegavam as medidas do corpo desse rei e usavam como padrão para essas medidas, né? O problema é quando esse rei morria, né? Que aí você mudava de rei e o novo rei já ia ter outras medidas. E aí você ia ter que padronizar de novo, né? Então acabou se constatando que isso não era tão bom, né? Não era muito prático, não era muito confiável, né? E não dava também uma quantidade muito exata, né? Das medidas, certo? Então, assim, a necessidade de se garantir uma referência, isso aí é devido a você ter um referencial de fato fixo absoluto, né? Então, por exemplo, a sensação de frio e quente, isso aí vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Alguém pode dizer que está com frio, estando no mesmo ambiente de uma pessoa que pode estar se sentindo bem, confortável, ou até estando com calor, né? Então, foi necessário que se criassem instrumentos que dessem uma referência exata, o mais exata possível, para as grandezas físicas, né? Isso foi importante também para que o homem pudesse conquistar mais territórios, né? Ter referências de distância, qual a distância entre uma cidade e outra, né? No começo das civilizações, as pessoas tomavam como referência até as estações do ano. Então, de um país para o outro, demoravam 10 luas, 5 luas, né? 5 luas cheias. Ou então, de uma região do mundo para outra se demorava 2 estações, por exemplo. Então, mas isso aí não é uma medida muito exata, né? Porque você está levando em consideração somente a passagem do tempo e não a velocidade com que se viaja, né? E com o desenvolvimento das tecnologias, as pessoas passaram a viajar com velocidades cada vez mais elevadas, então o tempo ele foi diminuindo, né? Então, o ideal é que se pudesse realmente medir a distância física entre os pontos, né? Entre um ponto e outro do planeta, certo? Daí os gregos, né, começaram a estudar geometria, começaram a estudar astronomia, e aí eles começaram a calcular, né, modelos matemáticos para descrever o formato da Terra, formato aproximado da Terra, e a distância entre um ponto e outro, né, baseado em várias observações do eclipse, da Lua e etc. Coisas que vocês podem pesquisar, né? Acredito que vocês já tenham estudado isso também na época do ensino médio, nas aulas de física, nas aulas de história, nas aulas de geografia.
Mas é sempre bom a gente estar sempre revisando os conteúdos, né? Conteúdos de conhecimento geral são importantes. Outra coisa muito importante, né, que o desenvolvimento da metrologia trouxe foi a capacidade de se fazer estimativas mais precisas, certo? Então, por exemplo, na indústria agrícola, né, uma questão muito antiga, desde as primeiras civilizações, o armazenamento de grãos, né, o comércio de grãos sempre foi muito importante, né? Inclusive os grãos, eles durante muito tempo foram utilizados como moeda, né, como dinheiro mesmo, certo? Então, assim, você não tem como, não faz sentido, não é viável, por exemplo, você contar quantos grãos de milho ou de feijão tem num saco enorme, né? Numa saca de feijão, na saca de milho, certo? Então, faz mais sentido você pesar o saco, né, e dizer que no saco existe 1 tonelada de milho, né, meia tonelada de milho. Né? Inclusive, você tem como estimar quantos grãos de milho tem naquele saco só por causa do peso, né? Então, se você tiver uma ideia aí do peso médio do grão de milho, né? Você fizer aí, pegar 100 grãos de milho, pesar cada um, né? Se você realmente estiver muito interessado em saber disso, né? Se você pegar aí uns 50, 100 grãos de milho, pesar cada um, tirar uma média do peso médio, né, do grão de milho, então você sabe o peso médio da unidade, né? Então, você pode pegar um saco de milho de 100 quilos e dividir pelo peso médio de um grão de milho, daí você tem a quantidade aproximada de quantos grãos de milho vai ter naquele saco. Então esse tipo de coisa, que parece até parece até engraçado, né? Se contar quantos grãos de milho tem no saco. Ninguém faz isso, né? Mas assim, esse tipo de cálculo é importante sim em outras situações, em outras questões, né? Principalmente na comunidade científica, né? Que realmente é importante você ter precisão nos resultados numéricos, certo? De coisas que você não tem como contar de um por um, né? Por exemplo, uma população, você não tem como contar quantas pessoas tem no mundo, mas você tem como estimar quantas pessoas existem em um país, né? Então, outra coisa importante foi a calibragem de instrumentos, né? Então, para que você tenha, por exemplo, uma medida próxima da real, né, da temperatura de um corpo, por exemplo, então é necessário que o seu instrumento ele esteja calibrado, né? Então ele esteja bem calibrado com uma referência, né? Antigamente, até algumas décadas atrás, se tinha como padrão, né, como modelo de referência, objetos, né, para que se definisse o que é 1 quilo. Então isso aqui é 1 quilo padrão, certo? Isso aqui é um bloquinho, né, um cilindrozinho de platino. E aqui a gente também tem um comprimento padrão de 1 metro, né? Hoje em dia se utiliza grandezas da natureza como padrão, certo? Não se utiliza mais objetos, porque os objetos com o passar do tempo eles vão modificando suas características, então eles vão perdendo massa, certo? Dependendo da temperatura do ambiente, eles também eles vão se dilatar ou se contrair, e isso vai interferir nas características físicas, né, desses materiais, e aí não vai gerar mais uma referência precisa para calibrar os instrumentos, né? Então hoje se utiliza grandezas físicas como a velocidade da luz, constantes da física, também valores constantes da física, como a constante de Planck, número de Avogadro, por aí vai, para que você defina referências, né, para calibragem de instrumentos, certo? Aplicações. Então, uma das aplicações mais importantes, eu diria, na indústria e no comércio, que seria a compatibilidade, né? Você tem como compatibilizar peças de ferramentas, de equipamentos, né, por exemplo. Então você tem como definir que uma determinada peça, uma porca, um parafuso, né, que pode ser utilizado tanto para um carro produzido na China como para um veículo produzido na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, usando um mesmo padrão métrico, aí um mesmo padrão de referências, né, de medidas. Então isso é importante, né? Outra coisa que eu já mencionei é a questão do nível de precisão, né? Que eu falei, fiz até a brincadeira do saco de milho, né? Para você saber quantos grãos de milho tem ali, né? Mas em alguns casos, por exemplo, na indústria química, esse nível de precisão é totalmente necessário, né? A gente sabe que uma micrograma a mais ou a menos de determinado elemento químico, determinada substância, determinado composto, aquilo vai fazer toda a diferença na eficácia, né, de determinado medicamento, ou até torná-lo uma substância perigosa, né, para o consumo, né, dependendo da dose, o remédio vira um veneno, né, como diz o ditado. Então, o nível de precisão é extremamente importante nessas situações, na indústria química, com certeza, né? Então, o desenvolvimento da metrologia foi de suma importância também nesse ponto, certo? Outra coisa importante, né, principalmente aí na indústria metalúrgica, né, na indústria mecânica, é estabelecer-se um grau de tolerância para os materiais, né? Então você sabe aí que uma determinada liga metálica ela vai ter um grau aí de tolerância
a impactos mecânicos, a tração, a torção, a compressão. Então você precisa realmente definir de forma numérica, né? Então você, por exemplo, aí um condutor de cobre, né? Digamos que um condutor ele tenha uma capacidade de conduzir corrente elétrica até 30 amperes, mas aí em determinadas condições, né, de temperatura, ele vai ter uma sobrecarga aí, ele vai ter uma resistência, uma tolerância aí de 20% a mais, né, da capacidade de operação dele, por exemplo. Certo? Outra coisa importante é o cálculo de conversões entre unidades e grandezas, né? Então, você tem como fazer uma compatibilização também entre grandezas, certo? De uma grandeza para outra que seja mais conveniente. Então, por exemplo, a grandeza velocidade. Na velocidade você pega uma quantidade aí de espaço e divide pela quantidade de tempo que foi necessário para percorrer esse espaço. Então, em muitas aplicações, o quilômetro por hora ele é o suficiente, né? Para você medir a velocidade em que um carro ele viaja por uma estrada, certo? Mas em algumas aplicações, em laboratório principalmente, a gente usa muito a medida de metro por segundo, né? Porque a gente tem uma noção menor ali do espaço e da velocidade, né? De forma até mais precisa. Então existem formas de você converter uma unidade para outra, né? Na mesma grandeza ou até em grandezas em unidades diferentes. Então aqui no caso de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide o valor por 3,6, né? Então se você tem aqui um valor em quilômetro por hora, eu quero um valor agora, eu quero mesmo um valor correspondente de velocidade em metros por segundo, eu divido por 3,6. E se eu quiser fazer o oposto, né, o inverso, eu tenho aqui a velocidade em metros por segundo, eu quero saber quanto isso dá em quilômetros por hora, então eu multiplico por 3,6, eu vou ter o valor da velocidade equivalente em quilômetros por hora, certo, pessoal? Então, medições, a gente também agora tem condições, né, de fazer medições que podem ser diretas ou indiretas. Então aqui eu tenho um paquímetro, certo? Foi aquele instrumento que eu já mencionei, onde você pode fazer medições de objetos, né, de forma precisa, né, questão de milímetros, certo? Então aqui se eu tenho aqui, por exemplo, uma esfera, né, uma bolinha, certo? Uma bola de borracha, de plástico, certo? Eu quero saber, eu quero tirar as medidas dessa bola, né? Eu tenho como medir de forma direta, usando um paquímetro, o diâmetro dessa bola, né? Que é a distância de uma margem à outra, né? Da bola, daqui para cá ou daqui para cá, certo? Tanto faz. Então, eu estou fazendo a medida direta, porque eu estou usando um instrumento, entrando em contato direto com o objeto, né? Então, eu estou tirando a medida do diâmetro. E com essa informação do diâmetro, eu posso medir ou calcular, né, de forma indireta, o volume dessa bolinha, certo? Porque eu sei que a fórmula do volume é igual a 1 sobre 6 vezes π vezes d de diâmetro, né, diâmetro ao cubo. Então eu tenho como medir de forma indireta, né, ou calcular ou estimar determinadas grandezas através da medida direta de outras grandezas, né? Então, outra coisa, né, que a gente tem visto muito, né, se você for viajar, se você for para um aeroporto, para uma rodoviária, em muitas ocasiões vai ter alguém para medir a sua temperatura, certo? Então eles vão medir de forma indireta, né, utilizando esse termômetro, o termômetro de infravermelho, né, termômetro óptico. Então ele não vai estar colocando um termômetro entrando em contato direto com o seu corpo, né, como a gente geralmente faz no hospital ou até em casa, né, com o termômetrozinho que você compra na farmácia. Mas esse equipamento, esse dispositivo, ele faz uma leitura da sua emissão de infravermelho e daí ele faz um cálculo e ele consegue estimar com a exatidão boa qual a sua temperatura. Então tudo isso, pessoal, tudo isso é resultado do desenvolvimento da metrologia, certo? Então existem infinitas aplicações desse conteúdo e daí a importância da gente estudá-lo também, certo? E aqui no Brasil a gente utiliza a padronização do Inmetro, né? O Inmetro o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, certo? Então muitos equipamentos que você compra, eles vêm com esse selo, que é na verdade um selo até de garantia de que esse equipamento, essa ferramenta que você está comprando ou esse dispositivo, ele respeita os critérios de qualidade, certo? Mais aceitos na comunidade técnico-científica, né? Ele foi criado em 1973, então já tem aí um certo tempo, né? Já tem aí mais de 40 anos, certo? Ele é responsável, né, pelas políticas nacionais de metrologia e também de qualidade, né? Por isso que ele é tido como também um selo de qualidade daquele produto. Então ele sempre mantém os padrões, acompanhando também o desenvolvimento dos novos padrões internacionais, certo? E ele faz a fiscalização
da utilização desses padrões. Então ele também não é simplesmente ele não simplesmente define os padrões, mas ele também tem órgãos de fiscalização para saber se o que está sendo produzido ou entrando aqui no Brasil está de acordo com os padrões locais. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, certo? Uma aula bem rápida, aqui a gente fazendo um resumão, né? uma revisão rápida. A gente viu os conceitos básicos aí da metrologia, né? Que ela foi criada devido à necessidade, né? De se ter uma referência para que você tenha uma referência, um referencial a seguir, né? Do que é uma distância, o que é uma distância de um ponto a outro, uma referência do que é quente ou frio, para que você também pudesse conseguir fazer estimativas, né? Com a precisão boa, né? E a gente viu aí que uma das áreas que se precisa ter uma exatidão boa é na indústria química, né? Por exemplo, né? Mas hoje em dia todas as áreas elas precisam sim respeitar um critério aí de precisão elevado, certo? Então, e a gente viu aqui algumas aplicações básicas, né? Você tem como compatibilizar produtos, né, que são produzidos em locais diferentes do mundo, né, mas que são utilizados em todo o mundo também, né? Por exemplo, na indústria automotiva, né, você produz carros aí lá na Ásia, no Oriente Médio, e é comercializado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na América do Sul, na América do Norte, na Europa. Então é necessário que todos tenham um padrão a seguir, até para fazer a manutenção, né, colocar uma peça, outra. Então é necessário que se tenha um padrão para que você coloque uma peça e não fique folgada, né, não fique apertada demais. Então é necessário que haja referencial, em resumo, né, para que você possa compatibilizar os produtos, as ferramentas, né, e os equipamentos. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai adentrar um pouco mais, certo? Nos conceitos de metrologia, a gente vai falar sobre grandezas físicas, né? O Sistema Internacional de Grandezas Físicas, vai fazer conversão entre grandezas, tá bom? Então a gente vai entrar um pouquinho mais na revisão, né, de alguns conceitos matemáticos, para que a gente possa ter mais ferramentas, né, de conhecimento para seguir nesse conteúdo dessa disciplina. Então, vejo vocês na próxima aula e bons estudos!